Olá, olá, só esperando aqui o pessoal chegar para nós darmos início à nossa live, tá certo? O Instagram tá avisando, daqui a pouco, quando a gente atingir um coro suficiente, nós começamos. Já chegou aí um monte de gente, vixe, como subiu gente rápido, coisa boa. Pois, vamos esperar mais um pouco, a nossa semana de lives está só começando. Olá, minha querida Caroline, Patrícia, tudo tranquilo? Querida Lisandra, Avner, pronto, acho que quando der 20 aqui nós começamos. Então vamos lá. Eu preparei para vocês uma semana de lives inteira falando sobre como vencer sua fraqueza dominante. Como vencer o seu defeito dominante. Então esse é o mote da semana. E nós vamos ficar pontuando esse mote ao longo dos dias, mas o assunto de cada dia não vai ser especificamente sobre a fraqueza dominante. Será sobre outros temas acessórios em que a gente vai trabalhar pontualmente, às vezes um aspecto de virtude, um aspecto de fraqueza, enfim, um aspecto ambiental. A gente vai trabalhar tudo isso, mas sempre com esse mote, como vencer sua fraqueza dominante. Então veja, o tema de hoje especificamente é o seguinte: será mesmo que você se conhece? Obviamente eu botei uma pergunta para fazer uma provocação, né? Então, será mesmo que você se conhece? E por que se conhecer é tão importante no quesito de vencer a fraqueza dominante? Então veja só, se nós vamos falar de fraqueza dominante, a gente está partindo de um princípio básico. Qual é o princípio básico? É que existem fraquezas. E das fraquezas existentes, há um certo grupo delas que são dominantes, certo? Quem já passou pela live do Rei Leão, quem já fez a Masterclass, não vai ver tanta novidade em alguns aspectos do que eu vou falar aqui, mas vai ser importante falar, porque muitas pessoas chegaram agora. Então, uma das coisas que nós falamos lá nas lives do Rei Leão, por exemplo, quando a gente tratou de Scar, nós falamos sobre a inveja. E qual um dos princípios básicos, motores da inveja, é que é o seguinte: nenhum de nós traz em si todas as potências humanas atualizadas. Ou seja, ninguém é capaz de realizar tudo que um indivíduo humano tem potência de realizar. Então, por exemplo, um indivíduo humano pode ser um grande nadador? Pode. Pode ser um grande enxadrista? Pode. Pode ser um grande bailarino, uma grande bailarina? É óbvio que pode. Pode ser astronauta, pode ser presidente, pode ser feiticeiro, pode ser nada, pode ser qualquer coisa. Então, ninguém realiza todas essas potências do espírito humano, nem ninguém tem em si todas essas qualidades necessárias para realizar essas potências. Isso implica dizer que todos nós temos lacunas, todos nós temos abismos dentro da gente. Veja, cada abismo desse é como se os defeitos existentes e possíveis, eles batessem dentro de cada pessoa com uma pegada diferente. O que eu quero dizer? Muitas pessoas falam por aí assim: não existe essa coisa de natureza humana, tudo é construção social. Olha, quando a gente olha a história da humanidade, quando a gente vê a literatura, quando a gente começa a analisar as biografias, as histórias, o que é que a gente percebe? A gente percebe um comportamento quase entediante. Não há nada mais repetitivo do que o homem, meu Deus do céu. São as mesmas coisas, colocadas quase nas mesmas situações. Você muda a época, muda a circunstância, mas é a mesma coisa. Ou seja, existe algo na natureza humana que permanece constante. E dessas coisas que permanecem constantes na natureza humana, uma delas é essa fraqueza a que todos nós estamos submetidos. São esses abismos que existem dentro de cada um de nós. Só que o que acontece? Embora isso seja uma constante da natureza humana, embora nós também sejamos humanos, mas eu não sou um humano genérico. Eu sou Pedro, eu tenho uma determinada constituição de temperamento, eu tive uma determinada biografia, eu tenho determinadas histórias na minha vida, eu nasci em um determinado tempo, com determinadas circunstâncias, eu tive um tipo de pai, um tipo de mãe, um tipo de família. Ao longo da minha vida eu sofri tais e tais experiências, eu passei por tais e quais situações, eu tive certos familiares, ou seja, mesmo eu compartilhando a natureza humana com todo o conjunto da humanidade do qual eu faço parte, não implica dizer que essas lacunas, esses abismos que existem no ser humano genericamente, eles irão se comportar da mesma maneira em mim do que no meu irmão, do que no meu primo, no meu vizinho, do que no meu pai, na minha mãe. Isso não significa, uma coisa não tem relação com a outra. Por quê? Porque embora eu participe da humanidade, eu tenho a minha história particular. Eu tenho a minha constituição particular, eu tenho a minha estrutura, tanto física como psicológica, particular. Isso implica dizer que certos defeitos, certas lacunas genéricas, quando elas baterem em mim, elas irão bater com uma pegada distinta. Então, por exemplo, quando eu falo, sei lá, vamos pegar aqui uma inclinação genérica.
a preguiça. Nós vamos falar dela. Então a preguiça, ela pode bater em mim como uma letargia, como não fazer. Por quê? Porque eu já tenho uma certa inclinação à moleza, eu já tenho uma certa inclinação à repulsa pelo esforço, à repulsa pelo trabalho, eu tenho uma certa inclinação a não ter a bravura, eu tenho uma certa inclinação a não ir para o enfrentamento. Tem pessoas que são dessa maneira, né? Tem pessoas que você vai fazer de tudo para tentar brigar com a pessoa. Meu querido, você não vai conseguir brigar com ela de jeito nenhum. Por quê? Você vai brigar só. Na constituição dela, essa coisa do enfrentamento é quase ausente. Então você vai brigar sozinho. Isso vai acontecer, certo? Só que esse abismo universal chamado preguiça, nessa pessoa, ele vai se manifestar na forma de uma letargia. Em outras pessoas, cuja constituição está mais ligada à bravura, a fazer as coisas, a ser líder, a dominar, então a preguiça igualmente, veja, igualmente, o mesmo sentido de repúdio ao esforço, repúdio à excelência, de ódio à excelência, ele vai se manifestar na forma de um ativismo louco. Ele vai se manifestar na forma daquela pessoa que ela não consegue seguir uma meta, ela não consegue ficar parada, ela tem que estar viajando todo o tempo, ela tem que estar fazendo tudo todo o tempo. Então é aquela pessoa que, para ela, mais importante do que a direção é o movimento. Então, se ela tem que ler 10 páginas do livro, de repente ela para e vai arrumar a casa, vai resolver um problema que estava lá parado há 3 meses, vai fazer tal e tal coisa, então ela vai começar a agir. Mas isso é uma manifestação do ódio à excelência, que é exatamente a natureza constitutiva da preguiça. Ou seja, você tem o mesmo abismo universal, mas numa pessoa bateu de uma maneira, na outra pessoa bateu de outra. E por que isso acontece? Porque cada indivíduo tem uma constituição específica, uma história específica, cada indivíduo é único. Isso não é aqui poesia, você é espermatozoide vencedor, não é isso. É um dado, é um fato da realidade. Cada indivíduo é uma pessoa única, irrepetível, e ninguém, nem antes nem depois dele, viverá o mundo e as circunstâncias da maneira exata com que ele viveu. Sentindo exatamente da maneira que ele sentiu, pensando exatamente da maneira que ele pensou. Você pode ter semelhanças genéricas, mas vai chegar um ponto de individualidade que é intransponível, porque isso vai estar relacionado a esse conjunto de características que são únicas de cada indivíduo. Então, para concluir essa parte da live, a gente sabendo que existem essas características únicas, a gente tem que entender uma coisa. O nosso conhecimento sobre nós mesmos, ele é importantíssimo porque vai ter uma pessoa que vai ter que lidar com todos os abismos e virtudes da nossa Constituição até a morte. Sabe quem é? Você. Eu vou ter que lidar comigo até eu morrer. Sabe aquela famosa frase de Tiririca, né? Tentei fugir de mim, mas aonde eu ia eu estava. Pronto, é exatamente isso. Tiririca é um grande filósofo. É exatamente esse ponto, entendeu? Não tem como o cara fugir. Então, quando a pessoa não se conhece, quando a pessoa é, assim, odiosa a si própria, é viver eternamente numa prisão, porque você não vai conseguir se livrar de você mesmo. Não importa o que faça, não importa o que aconteça, não importa o tanto que se anestesie a consciência, porque existe isso também. Há pessoas que não conseguem parar, porque se elas pararem em um determinado momento, tudo aquilo que elas odeiam e nunca conseguiram resolver em si mesmas bate como uma marreta, percebe? Bate como uma marreta em cima dela. Então ela simplesmente não consegue ficar parada. Aí chega, aí liga o celular, aí vai num monte de redes sociais, aí depois Netflix, aí depois vai Amazon Prime, aí depois vai pro YouTube, aí depois vai pra não sei o que, aí fala com alguém, aí manda uma mensagem, aí depois já tá saindo. A pessoa não consegue ficar parada. Se ela sentar num canto, você dizer, meu filho, é o seguinte, fica aqui sentado nessa cadeira de castigo 20 minutos, a pessoa enlouquece. Exatamente porque fica tão odiosa a convivência consigo mesmo que é impossível. Então, essa pessoa, quando ela começar a se movimentar, se ela não tiver a consciência de que existe esse defeito nela, de não conseguir ficar parado porque não se suporta, se não existe esse grau de humildade, de reconhecimento dessa passagem da psique dela, ela não consegue se curar disso. E aqui vamos a um outro ponto. Veja, se o autoconhecimento é importante, exatamente nesse sentido, o autoconhecimento ele tem que estar ligado com uma coisa chamada humildade. Porque o autoconhecimento é exatamente você ter a apreensão da realidade daquilo que você é. Problema. Todos nós tendemos a nos achar muito, muito superiores àquilo que de fato nós somos. Isso acontece. Mas acontece direto.
Todos nós tendemos a nos tomar num patamar superior àquilo que nós somos de verdade. Então veja, não tem como existir autoconhecimento sem humildade, porque a humildade, ela é a verdade. Ela é a realidade. O indivíduo que consegue ser humilde é um indivíduo que alcançou a realidade das coisas. Porque é disto que nós somos. Então há processos de autoconhecimento que são absurdamente dolorosos. Por quê? Porque a pessoa não se enxerga tal qual ela é. Nós costumamos nos enxergar como um ídolo que nós criamos. Então, há muitos processos psicológicos para isso. Eu vou só dar um exemplo claro, porque é importante se conhecer para se curar, certo? Vamos pegar a inveja, que nós começamos falando aqui. Um dos movimentos da inveja, aliás, a raiz mesmo da inveja é ver no outro um bem e a visão desse bem lhe entristecer. Então isso acontece muito nas redes sociais, né? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que provavelmente é do nosso círculo, aqui no nosso círculo de conceitos, do nosso círculo de consumo de conteúdo, que é Ítalo Marcílio. Então eu já vi, eu ia dizer muitas vezes genericamente, mas eu vou falar um exemplo pessoal. Sabe aquela coisa, eu não vi porque me disseram, eu vi porque meus olhos viram. Eu adoro essa expressão. Porque eu não vi porque me disseram, eu vi porque eu vi, certo? Eu vi isso acontecendo. Então estava lá uma pessoa que trabalha mais ou menos na mesma linha, né? Psiquiatria, psicologia, questões relacionadas a comportamento e tal. E quando eu escutei ela falar sobre isso, assim, era um asco, era uma coisa assim, que ele queria ver o demônio e não queria ver Ítalo. Quando o cara vai cavar mais a fundo, sabe o que aconteceu? Na verdade, aconteceu o seguinte, em um determinado momento, foi falado algo naquelas lives, foi escrito algo que bateu diretamente em um defeito da pessoa que era muito doloroso para ela. Aquela situação em que ela já tinha criado todo um arcabouço de subterfúgio, já tinha criado uma trama, sabe? Já tinha feito, isso foi culpa disso que gerou essa consequência e eu estava nesse meio, coitado de mim. E aí quando falou que a culpa, na verdade, não era nem da circunstância, nem da outra coisa, a culpa era dela, isso bateu de uma maneira tão pesada que criou-se um repúdio à pessoa que falou. Veja, por quê? Porque não teve-se a humildade de reconhecer que aquilo era um dado constitutivo dos defeitos da pessoa. Então, para não reconhecer isso, a pessoa criou uma antipatia contra quem disse. Só que, quando se vai falar sobre essa antipatia, foi colocado isso, eu vi uma série de argumentos racionais perfeitos. Não, por que isso acontece? Por que ele fala dessa maneira? Por que disse isso? Por que falou aquilo? Ou seja, até parece que essa repulsa vem de um movimento interior racional. Até parece que essa repulsa é uma coisa plenamente justificada, quando, na verdade, todos os argumentos, todas as justificativas, todo esse teatro que foi criado para esconder algo que, por falta de humildade, era muito doloroso tratar. Então, assim, voltamos, por que a humildade é importantíssima no autoconhecimento? Porque quando se descobre certas coisas sobre si, minha gente, se o cara não tiver a humildade, você vai ter duas opções. Ou você vai enlouquecer, ou então você vai cair num cinismo absurdo. Porque você vai começar a criar subterfúgios e aquele cinismo vai tomando forma de uma segunda natureza na cabeça da pessoa. Não há como melhorar sem um humilde sentir de si mesmo. Quando terminar a live, eu vou postar aqui um texto que eu escrevi sobre essa coisa. Humilde sentir de si mesmo. Um alcoólatra não pode deixar de ser alcoólatra enquanto ele não reconhecer que é alcoólatra, meu Deus do céu. É impossível. Então, assim, enquanto a pessoa não reconhecer a fraqueza, não tem como caminhar para a força. Sem o reconhecimento da fraqueza, a força é impossível. Certo? Quem quer ser forte tem que ser humilde. Por quê? Porque quem quer ser forte e escondendo a fraqueza não vai eliminar a fraqueza, pelo contrário, vai alimentá-la. Então a pessoa vai viver cada vez mais num teatro de força, quando na verdade está apenas minando as possibilidades de força. O cara vai ficando mais fraco quando para fora está rotando força, para dentro está engolindo fraqueza, está aumentando, ampliando o universo interior de fraqueza. E qual o problema de você ampliar esse universo interior de fraqueza? Simples, chega-se um ponto da vida em que as outras pessoas estarão dependendo de você. E elas estarão dependendo de você, via de regra, exatamente naquele ponto em que você escondeu a vida inteira que era fraco. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. Tem um filme muito interessante chamado Anjos da Vida, Mais Forte que o Mar, que é com... Meu Deus do céu.
Esqueci o nome agora do ator, mas é o cara que fez O Mundo das Águas, né? Um filme famosíssimo de ação da década de 90. Quem é Antônio? Antônio é o meu indefectível câmera, ele está ali filmando. Kevin Costner, eu acho, foi o cara que fez Guarda-Costas, é isso. Kevin Costner. Né? E ele fala sobre a guarda costeira americana. Veja, se você vai salvar alguém no Mar do Norte, com a água quase congelando, com ondas assim de 10, 15 metros, se o cara que está salvando não tiver noção, não tiver consciência de seus próprios limites, ele vai causar um duplo acidente, porque vai morrer quem ele está tentando salvar e ele próprio. Veja, se você está a serviço do outro, você tem que ter uma séria compreensão dos seus limites. Por quê? Porque você vai agir no melhor que você pode dentro daqueles limites aos quais você está circunscrito. Certo? Então você tem que ter uma clareza, porque se você não tiver essa clareza, você vai causar um acidente. Isso acontece muitíssimo na vida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e o filho dessa pessoa estava lá tocando o terror, certo? E aí, essa pessoa estava envergonhada porque o filho estava tocando o terror, mas você via, cara, dava pra ver no olho dela, na expressão do rosto dela, de que ela não tinha força, não tinha autoridade para controlar aquele moleque. Não tinha autoridade nenhuma sobre aquela criança. Só que, ao invés de reconhecer a falta de autoridade, ao invés de pedir ajuda, ao invés de dizer, Pedro, faz tal coisa, ao invés de chamar fulano, me ajuda aqui a fazer tal coisa, isso, obviamente, eu compreendo. É compreensível que isso humilhe demais, é compreensível. Mas é o que a pessoa começou a falar, e eu fiquei só observando a fala dela. Toda a fala dela era de autojustificação, colocando motivos pelos quais ela não iria tirar aquela criança de lá. E eram motivos muito nobres, eram motivos muito justos, eram motivos até um pouco jocosos, dando leveza à situação, quando não tinha nada de leveza. O menino estava incomodando todo mundo. Não existia nada de bonito nisso. Ela estava fazendo uma deturpação da percepção de certo e errado daquela criança. Aquela criança não estava conseguindo interagir com adultos, estava se tornando odiosa aos adultos que deveriam amá-la pela sua candura infantil. Então, assim, era uma coisa muito séria. Mas, para esconder aquela falta de autoridade, simplesmente a educação da criança foi deixada de lado e se foi colocado no lugar da educação da criança, da harmonia do ambiente, aquele polimento, aquela massagem no ego que estava fazendo toda a força para não ser ferido. Então, assim, você via a fraqueza, mas você via a incapacidade de matar aquela fraqueza e junto com isso uma série de subterfúgios e argumentos para que aquela fraqueza fosse maquiada ou fosse vestida de grandes virtudes. Entende? Então, aquela criança estava precisando da força daquela pessoa e ela tinha que estar muito clara, muito ciente do seu limite, mas não clara e ciente do seu limite ao desespero, mas clara e ciente do seu limite para que ele fosse sanado, para que ele fosse curado. Veja, o autoconhecimento, esse conhecimento humilde, esse humilde sentir de si mesmo, ele não serve para diminuir a pessoa. Pelo contrário, ele serve para a elevação da pessoa. Então, quem usa também esse autoconhecimento para se... Veja, isso é uma modalidade de orgulho. É aquela pessoa que ela é tão ruim, ela se acha tão má, que ela é a melhor do mundo em ser má. Olha que maravilha. Ninguém é tão ruim quanto eu. Ela pega esse negócio e fica usando. Ninguém é tão terrível. Ninguém sofreu tanto. Ninguém é uma pessoa tão fraca quanto eu. Pô, pare com isso, meu amigo. Não, você não é o melhor. Nem ser fraco você é o melhor. Então, assim, não é bem por aí. Certo? O negócio a humildade é cravar os pés na realidade. E cravando os pés na realidade, ter onde impulsionar-se, onde catapultar-se. Veja, é botar os pés em terra firme e catapultar-se. É para isso que serve o humilde sentir de si mesmo. E como é que se faz? Porque, veja, todo mundo aqui tem vários defeitos. Como é que a gente vai trabalhar isso ao longo da semana? Nós vamos trabalhar baseado numa coisa chamada hábito angular. Porque algo interessante sobre o defeito dominante, inclusive o defeito dominante, ele está intimamente ligado à questão dos temperamentos, né? Se você é colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, então o defeito dominante está muito ligado ao seu temperamento. Também tem esse aspecto. Nós vamos utilizar essa ferramenta aqui ao longo da semana, certo? Mas o problema do defeito dominante é que, via de regra, ele é uma face da moeda da virtude principal. Então você tem um defeito dominante e ele é uma face da virtude principal. Você pega, por exemplo, as pessoas muito coléricas, via de regra, elas têm
uma grande capacidade de liderança. Elas têm uma grande capacidade de estabelecer metas, de estabelecer diretrizes, de coordenar pessoas. Só que o defeito dominante é exatamente a ira, ou seja, o orgulho, o domínio exacerbado, o controle exagerado. Então, quando você deixa o defeito dominante dominar, via de regra o que acontece é que ele sufoca a virtude dominante correspondente. Isso é um grave problema, porque, veja, aquela virtude dominante correspondente, ela, via de regra, é um dos pilares da personalidade do indivíduo. A via de regra, ela é um dos pilares que vão reger relacionamentos pessoais, profissionais, metas de vida, a maneira como estuda, a maneira como trabalha, a maneira como se comporta. Então, quanto mais você sufoca o defeito dominante, mais aquelas características que iriam para o defeito dominante, elas vão para o seu devido lugar, que é para a virtude principal. E quanto mais a virtude principal ela é minorada, ela é mitigada, mais significa dizer que a força dela está sendo sugada pelo defeito dominante. Então, são duas faces da mesma moeda, entende? E como cada pessoa diz, também tem esses abismos, cada pessoa também tem picos, cada pessoa também tem everestes de virtude dentro da sua própria constituição, a que ele pode chegar. Todos nós temos isso, né? Um poema, eu esqueci agora o autor, que diz que todas essas questões humanas merecem mais compaixão do que qualquer outra coisa, porque se ninguém é tão bom quanto pensa, também não é tão ruim quanto parece, né? Ou seja, a gente tem esses abismos, mas também a gente tem esses picos, né? Só que eles ficam meio que colados um ao outro, como eu disse, duas faces da mesma moeda. Então é importantíssimo perceber, saber, conhecer-se no defeito dominante, porque isso vai dar vazão a que todo o conteúdo, toda a energia que seria aprisionada pelo defeito dominante, ela seja usada para a construção daquela virtude fundamental que é constitutiva da personalidade, do temperamento de cada um, né? E, como eu disse, falando de hábitos angulares, eu encontrei num livro, eu tinha em EPUB, né, em livro digital, mas eu não sei vocês, eu adoro um papel, certo? Eu acho que se pudesse existir uma outra vida animalesca, eu era uma traça. Eu gosto de papel, que é uma maravilha. E aí eu imprimi, né, eu tinha ele em digital, em EPUB, mas aí eu imprimi um livro que é até um best-seller, que é esse aqui, ó, O Poder do Hábito, né? Muita gente torce o narizinho empinado contra esses livros de autoajuda, essas coisas. Eu não toco, eu só toco em coisas superiores, né? A pessoa ele só lê a Suma Teológica, ele só lê Santo Tomás de Aquino. Mas esses livros têm muitas pérolas, né? E uma delas eu encontrei aqui, falando do efeito dos hábitos angulares, que é o exemplo de uma Alcoa, se eu não me engano, que foi uma empresa, né? Uma empresa gigantesca, foi criada no finalzinho se eu não me engano, no finalzinho do século XIX, o processo base que a empresa usa. E na década de 80 ela estava lá fabricando desde alumínios, assim, para a NASA, até latas de Coca-Cola. Então eu imagino que era uma empresa gigantesca, assim, de centenas de milhões de dólares em mais de 30 países. Só que o que tinha acontecido nos últimos anos? Essa empresa estava decaindo, né? Estava tendo muitos acidentes de trabalho, os lucros da empresa estavam diminuindo e, obviamente, se eu sou um acionista, né, ou de uma empresa desse tamanho, eu não estava muito satisfeito. Resolveram trocar a diretoria da empresa, o que é uma coisa muito boa. Foram lá, escolheram um cara, esse cara não era muito do ramo de Wall Street, digamos assim, e aí foram os principais acionistas para conhecer a pessoa. No primeiro discurso inaugural, o que é que eles esperavam? Que o cara fosse falar de lucro, né? Obviamente, se eu tenho milhões investidos em ação numa empresa, se tem uma nova diretoria, o que é que eu quero escutar? Eu quero escutar uma maneira dos meus lucros aumentarem. Pois bem, eles foram fazer isso. Quando chegou lá foram escutar isso, e quando chegou no discurso inaugural, o cara parou, Paul O'Neill, se eu não me engano o nome dele. O cara parou e disse assim: olha, nós temos que zerar os acidentes de trabalho. A nossa empresa, ela tem, sei lá, tantos acidentes de trabalho, segurança tem que ser uma pedra fundamental. Todo mundo: oi? Meu filho, eu quero saber de lucro. Onde é que você está falando de segurança aí? Porque... Aí, quando viu isso, ele continuou, né? E disse assim: antes que eu continue o discurso, olha, as saídas de segurança desse salão são tal, sabe, a aeromoça, sabe? As saídas desse salão de emergência são tal e tal, inclusive ali ao fundo, se acontecer alguma coisa, algum incêndio aqui, todo mundo ficou parado assim, né? E aí, quando alguém levantou e questionou sobre papéis e sobre lucro, ele disse: eu acho que eu não fui claro. A segurança é o fator fundamental. E aí teve gente que saiu daquela reunião, e foi ligar para os acionistas para dizer: venda as ações dessa empresa, porque eles botaram maluco na administração desse negócio. Mas
qual foi a sacada dele? Ele percebeu, veja, a gente está lidando com empresa de alumínio, que praticamente toda semana alguém se machuca, com máquinas pesadas capazes de torar uma pessoa no meio em 1 segundo e com metal a 1000 graus Celsius. É claro que muita coisa errada pode acontecer. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai estabelecer um eixo fundamental de ação, certo? Vamos colocar um pouco de lado ações, vamos estabelecer um eixo fundamental. Então o que ele estabeleceu? Qualquer acidente na empresa teria que ser reportado a ele em menos de 24 horas, era 48 horas. Algo desse tipo. Veja só, uma diretriz. Mas, para que essa diretriz fosse cumprida, um canal de comunicação teria que ser estabelecido. Por quê? Para quem era que ia falar com ele? Eram os subordinados que estavam também no topo da hierarquia. Ocorre que esses subordinados que estavam no topo da hierarquia também tinham muitas atribuições, então eles tinham que criar um canal de comunicação mais eficiente com aquelas pessoas que eram os coordenadores que estavam na fábrica. Mas para os coordenadores que estavam na fábrica terem acesso à informação detalhada do que tinha acontecido, eles tinham que estabelecer um canal de comunicação eficiente com os funcionários. Então os funcionários tinham que conhecer melhor, tinham que ter mais habilidade para conversar, tinham que ser capazes de resolver problemas com proatividade, tinham que ser capazes de relatar com mais eficiência. Ora, esse relato com mais eficiência gerava relatórios melhores que iam subindo na hierarquia até a coisa tomar uma forma mais perfeita no topo. Uma ação originou tudo isso, mas para que essas coisas fossem resolvidas mais rápido, os funcionários também tinham que reportar certas condições mais precisas. Eles tinham que estar lá descrevendo o que poderia melhorar, o que estava achando inadequado, desde cores, desde posicionamento de máquinas. Então eles teriam que ser mais bem treinados. Sendo mais bem treinados, eles teriam que ter contato com o que tinha de melhor na questão de segurança naquele momento. Para isso você tem que contratar empresas que fornecessem treinamentos, que fornecessem novas ferramentas, novos equipamentos. Então, por exemplo, zerar o índice de acidentes por respingo de metal quente. Também tinha uma economia no tipo de metal. Você observar como as máquinas estavam agindo, também tinha uma melhoria no produto final, porque máquinas com defeitos ou velhas não geravam um produto final com a qualidade desejada. Ou seja, em poucos anos, o lucro dessa empresa tinha subido exponencialmente e ela era novamente uma das líderes de mercado. Por que isso aconteceu? Porque um hábito angular foi colocado como prioridade e para que esse hábito angular fosse feito do jeito que ele deveria ser feito, teve que se encaixar todas as peças que estavam ao redor. E por que eu estou contando essa história a vocês? Porque mais ou menos, aliás, mais ou menos não, é bem isso que nós vamos fazer. Cada um não tem um defeito dominante. Cada um, ao se autoconhecer, não vai perceber que existem certas situações que ela bate em você e aquele padrão vai se repetindo. Então, quando a gente começar a perceber isso com humildade, com coragem, nós vamos ter que estabelecer um hábito angular para sanar algo relacionado ao defeito dominante. E quando esse hábito angular ele for tratado, ele for colocado como prioridade, as outras coisas ao redor da nossa vida, elas vão como que recebendo, né, em círculos concêntricos, as ondas das ações que estão no núcleo desse hábito angular. É como se você soltasse uma pedra dentro de uma bacia com água e naquele ponto a água se eleva um pouco mais porque é o ponto de impacto, mas ela vai se espalhando em ondas concêntricas ao longo de toda a água, ao longo de toda a superfície. Exatamente isso que nós vamos fazer, certo? Vamos falar de hábitos angulares ao longo da semana relacionados com defeitos específicos. Beleza? Então, nós vamos fazer isso e hoje o tema, como vocês viram, é: você tem certeza que se conhece? Qual será o exercício? Exatamente estabelecer quais são essas situações. Né? Vamos fazer exercício ao longo da semana. Quais são essas situações em que, colocado diante dela, eu sempre faço algo que eu não gostaria de fazer? Eu caio naquilo que o grande apóstolo Paulo fala. Né? Às vezes o bem que eu quero fazer eu não consigo e faço o mal que eu não quero. Em que situações isso acontece? De que maneira esse hábito, esse defeito dominante me domina? Até que ponto ele me domina? De que forma? Em quais circunstâncias? Qual é a virtude equivalente a esse defeito dominante que está sendo sufocada? Né? Quais são as historinhas que eu estou contando para mim mesmo para não ter que encarar uma dura realidade de um aspecto psicológico, de caráter, de um aspecto de personalidade, de temperamento, de formação que eu tive? Então, isso vai ser, vocês vão fazer esse exercício ao longo da semana e aí até sexta-feira nós vamos falar dos vícios dominantes em cada ponto específico dos temperamentos, certo?
vocês vão ver aí, eu vou botar a arte logo depois, eu vou botar o texto, que é o texto que eu falei aqui, mencionei, que tem a ver com isso que nós estamos falando, da questão do humilde sentir de si mesmo, e logo depois eu vou falar sobre, vou colocar o story sobre a live de amanhã, beleza? Então, espalhem essa live, mandem para as pessoas, marquem as pessoas lá no feed, vamos chamar mais gente, porque eu tenho certeza, a gente tá aí, ó, 2020 chegando, 2019 acabando, eu tenho certeza, você que ficou aqui até o final, sabe de pessoas para quem essa live seria importantíssimo, sabe de pessoas que essa semana aqui pode mudar a vida, pode fazer um 2020 completamente diferente do que tem sido os anos anteriores. Então, vão lá, mandem, espalhem, e amanhã cada um traga mais um, e amanhã vamos dobrar a audiência de hoje, porque certamente isso vai ser muito importante para todo mundo, beleza? Então é isso, um abraço. Sim, a live vai ficar salva, certo? Então, se não deu tempo a assistir, manda para as pessoas que até meio-dia e 15 de amanhã a live vai estar aqui no meu Instagram, beleza? Então é isto, até mais, um abraço, Deus abençoe, valeu. Salvar lives, não no Instagram, mas salvar o vídeo.